Eu quero começar fazendo esse vídeo com a seguinte pergunta. Você que está vendo esse vídeo é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza absoluta que você será salvo? Porque hoje em dia, a maioria das pessoas não fazem o que deveria diariamente fazer, que é justamente a vontade do Criador e do Messias. A maior parte das pessoas serão condenadas. A maior parte das pessoas serão lançadas no lago de fogo. E uma minoria de pessoas serão salvas. E a pergunta que eu te faço é: dentre essas pouquíssimas pessoas que serão salvas, você será salvo assim como elas? Ou você será condenado ao lago de fogo, assim como a maioria das pessoas do mundo inteiro? Porque na Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que passam por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que passam por ela. A pergunta é essa: você está passando pela porta estreita ou você está passando pela porta larga, rumo à condenação? Porque se você não está fazendo a vontade do Criador, de maneira nenhuma você entrará no reino dos céus. Eu anotei uma passagem bíblica aqui no caderno, duas passagens na verdade, muito interessantes, muito importantes inclusive também. E eu vou dizer a primeira, depois eu digo a outra. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal do Messias para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A pergunta é: por meio do seu corpo, você está cometendo boas obras ou você está cometendo obras más? Essa é a pergunta. As suas obras são boas ou são más? Você está dando bons frutos ou mau fruto? Essa é a pergunta, esse é o assunto do vídeo. Porque a salvação de uma pessoa, a sua salvação, é a coisa mais importante do mundo. Não existe nada nesse mundo que seja mais importante que a sua salvação. E se você não faz o que você deve fazer, e o que você deve fazer? Nada mais e nada menos que a vontade do Criador e do Messias, como eu disse mais no início do vídeo. Se você não faz diariamente a vontade deles, de maneira nenhuma, você será salvo. E se você não está fazendo a vontade deles, você está então, já que não está fazendo a vontade deles, fazendo então a sua vontade. Se você vive fazendo a sua vontade, isso significa uma única coisa: você vai justamente para o mesmo lugar que 99% da humanidade, ou seja, você vai para o lago de fogo. E se você não fizer o mais rápido possível o que o Criador quer que você faça, você vai para o lago de fogo. Agora, indo para o próximo versículo que eu disse no início do vídeo aí, mais na metade, na verdade, mais ou menos, né? Está lá em Mateus 5,20. Porquanto vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A pergunta que eu te faço é: a sua justiça, o que você faz ou deixa de fazer pelo reino, pelo Criador, pelo Messias, não por você mesmo, um motivo egoísta, carnal, mas pelo Criador, pelo Messias, pelo Evangelho, pela palavra tanto do Criador quanto do Messias. A pergunta é: você está fazendo isso? Você está buscando exceder a justiça dos fariseus e escribas? Ou você está fazendo a vontade deles? Ou você está buscando justamente exceder a justiça dos fariseus e escribas? Porque os fariseus e escribas, eles cumpriam com muita coisa que estava ali na Bíblia. E, inclusive, mesmo cumprindo, fazendo coisas que estavam ali na Bíblia, ordenanças do próprio Criador,
eles não eram salvos. Primeiro porque a salvação não vem pelas obras. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça mediante a fé do Criador. Graça, no original em grego, charis, derivação charite, que significa favor imerecido. Em outras palavras, se você não recebeu o favor imerecido, ou seja, a graça do Criador, você não será salvo. Essa é a verdade, é o que está na Bíblia. Ponto final. A salvação é pela graça. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A graça não seria graça se a salvação fosse pelas obras. É por isso que existe a graça. É por isso que a salvação é pela graça, não é pelas obras. A pergunta é: você recebeu a graça do Criador? Se você não recebeu a graça do Criador, você não será salvo. Essa é a verdade. Só que a pergunta aqui é: você está fazendo a vontade do Criador ou você está fazendo a sua vontade? Você está preso em um vício ou você está conseguindo fazer a vontade do Criador e rejeitando as suas vontades carnais ou, enfim, a sua vontade? O Messias disse em Lucas 9, 23 a 24: aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, negar a si mesmo, é nada mais e nada menos você deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade do Criador e do Messias. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você está negando a si mesmo ou você está fazendo a sua vontade diariamente? Porque, como eu disse, negar a si mesmo é você não fazer a sua vontade e fazer a vontade do Pai. Isso é negar a si mesmo. Isso é a evidência da salvação de uma pessoa. A maioria das pessoas, entenda, a maioria será condenada. E o que a maioria faz? Ou seja, as pessoas, a maioria, fazem a sua própria vontade, não fazem a vontade do Criador. O Criador, ele deu ordenanças. Ele ordenou ao seu povo eleito a fazer certas coisas. Se você faz parte do povo eleito que ele elegeu, escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4 e 5, porquanto o Criador nos escolheu nele antes da fundação do mundo, é o que diz lá, ou seja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Fato é, então, que existe um povo eleito. E a eleição, inclusive, é uma doutrina bíblica que está do início da Bíblia até o fim. Então, não tem como rasgar, tirar a eleição da Bíblia. Se você nega a eleição, a predestinação, que é uma doutrina bíblica, pode-se considerar um cara condenado que vai justamente direto para o lago de fogo, porque você está literalmente negando uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica. Justamente ali a forma que o Criador salva pecadores, merecedores da condenação. Então a pergunta que eu faço é a mesma pergunta que eu fiz durante o vídeo: você é salvo ou você é um condenado? Se você é salvo, você está literalmente todos os dias negando a sua vontade e fazendo a vontade do Criador. E se você não está fazendo isso, comece a fazer isso o mais rápido possível. Negue a si mesmo diariamente. Faça a vontade do Criador. Porque senão, o seu fim será o mesmo que de 99% da humanidade. Justamente por causa disso que eu falei no vídeo. A maioria não faz a vontade do Criador, não faz a vontade do Messias. Ou seja, a maioria não nega a si mesmo. A maioria faz a sua própria vontade, carnal, egoísta. E outra coisa, esse vídeo aqui é um alerta para todos vocês que estão vendo ele, a negarem todos os dias da vida de vocês a vontade de vocês e fazerem a vontade do Criador. Todos os dias buscarem fazer a vontade do Pai e do Filho. E entenda uma coisa, e é um fato isso aqui que eu vou dizer: ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Eu cometo erros. Todo mundo comete erros. Ninguém é perfeito.
Então, não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu não quero dizer aqui que você tem que ser perfeito. Não. Você vai cometer erros, você vai pecar até o último dia da sua vida. A diferença é que se você for salvo, você vai demonstrar isso tendo bons frutos. Um dos frutos bons que um salvo tem é justamente não viver em iniquidade, na prática do pecado. O ímpio, o não salvo, o não regenerado, ele vive justamente dessa forma. Ele não consegue deixar de viver em iniquidade, na prática do pecado. Ou seja, em outras palavras, ele não consegue deixar de fazer a sua vontade carnal e egoísta para fazer a vontade do Pai e do Filho. Ele não consegue negar a si mesmo diariamente. Se você não permanecer até o último dia da sua vida, negando a si mesmo, fazendo a vontade do Pai, você não será salvo. E, inclusive, nessa passagem que eu não disse a continuação. Lucas 9, 23 a 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Se você ama o Messias, você vai fazer justamente o que ele disse nessa passagem no início. Você vai negar a si mesmo diariamente e fazer a vontade dele e do Pai. Se você não ama ele e nem o Criador, você não vai buscar fazer a vontade do Criador e nem a vontade dele diariamente. Você vai fazer a sua vontade, você vai viver em iniquidade e você não vai morrer por amor a ele, porque você não demonstra ter amor por ele, porque você não tem e nunca teve amor por nenhum dos dois. Agora, se você nega a si mesmo diariamente, se você faz a vontade do Pai, você vai morrer por amor ao Messias.